Recomece. Esta é a nova série da Igreja do Calvário. Recomece. É uma série que está baseada no livro de Neemias. E nós queremos fazer uma breve exposição para que você aproveite muito esse tempo, esses nossos encontros nessa série Recomece. Vamos ler a palavra do Senhor? Neemias, capítulo 1, apenas os versículos de 1 a 4. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um de meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá, com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. Aqui é Neemias contando a sua história, contando a história do seu povo que está retornando a Jerusalém, retornando à família, retornando ao lar, retornando à casa. Por favor, escute um pouco mais dessa história. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio, que ainda estão nas províncias, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas. O caos tomou Jerusalém. O caos tomou o coração do povo. O caos se instalou naquela nação, uma nação que estava em cinzas. Versículo 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias, a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Neemias escuta, Neemias senta, Neemias chora. Neemias jejua, Neemias ora. E depois dessa reação, de ouvir essa história de dores e de cinzas, esse homem, ao lado de um outro homem, eles vão seguir em direção do povo, em direção de Jerusalém, para reconstruir, para construir muros, mas muito mais que isso, para reconstruir o coração, a identidade de um povo que estava em cinzas. Por favor, gostaria que você pudesse saber um pouco de dois personagens, que essa história da reconstrução dos muros de Jerusalém passam principalmente por eles. Essa história de reconstrução da identidade, do coração, da fé, da esperança daquele povo, passa por esses dois personagens, Esdras e Neemias. Esdras, o nome Esdras significa o Senhor ajuda. Sua ocupação era escriba, sacerdote, enviado do rei Artaxerxes a Jerusalém. Ele ficou famoso por voltar a Jerusalém com apoio do rei da Pérsia, o Artaxerxes. Sua solicitude pelos pormenores da lei de Deus. E ele ficou famoso por estabelecer um sistema de educação religiosa e buscou a verdadeira adoração ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Senhor dos Senhores. Esdras, nome dele, já revela muita coisa. O Senhor ajuda. Já Neemias, o nome significa o Senhor consola, também revela muita coisa. O Senhor consola. Ocupação, copeiro do rei Artaxerxes e líder dos israelitas em Jerusalém. Famoso por ser um homem de devoção religiosa e de oração. Sua capacidade de motivar outras pessoas. Ele também ficou famoso por dirigir a reconstrução do muro ao redor de Jerusalém. E levou somente 52 dias para eles levantarem os muros, que trazia segurança,
que trazia dignidade, que restaurava a história, que trazia a cidadania, que revelava que um povo, que famílias novamente estavam vivendo ali e vivendo para a glória de Deus. Bem, que dupla bendita, Esdras e Neemias. Esses dois homens, eles são muito importantes nessa história. Mas eu gostaria que você pudesse ouvir uma história que eu creio que se liga a essa história. Uma história de um homem que um dia, guiado pelo Espírito Santo, isso está registrado lá em Atos, ele era um diácono e o nome dele era Filipe. E o Espírito Santo disse para que ele fosse no caminho do deserto. E o Espírito Santo o conduziu, porque o Espírito Santo conduz os seus diáconos, os seus servos, os seus filhos, as suas filhas. E guiado pelo Santo Espírito, lá no livro de Atos, Lucas relata que o Filipe, ele corre na direção de um homem que estava numa carruagem. Era um eunuco, era um alto oficial da rainha de Candace, um etíope, um importante oficial. E ele estava lendo uma porção do profeta Isaías. E o evangelista, diácono, proclamador do amor, Filipe, pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você lê? E ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E ali Filipe começa a contar a história que muda a história. Começa a revelar que o Isaías, ali era o Evangelho na verdade. O profeta Isaías revelava o Messias, o poderoso, o Salvador, o Cristo de Deus. E ele então apresenta. E aquele homem ouve essa boa notícia, e ele então deseja receber essa nova notícia, receber o Senhor dessa nova notícia, e ele se rende a Jesus. E ele então quer ser batizado, e o Filipe o batiza, e aquele homem então segue o caminho, agora batizado, agora sendo um seguidor de Jesus. Ele ouviu o Evangelho, ele ouviu a voz do Eterno, ele ouviu a história de Jesus. Guarde essa história, guarde a importância de ouvirmos a história de Jesus, o Evangelho do Senhor Deus. Bem, que dupla bendita, volto naquela do nosso livro de Neemias. Esdras e Neemias, dois homens de Deus. Por volta de 450 a.C., Esdras e Neemias tinham vindo desde as regiões orientais do Império Persa até Jerusalém para liderar os judeus desmotivados que haviam retornado do exílio na Babilônia. Um povo arrasado, um povo que tinha sido escravo, um povo que estava em cinzas, um povo que estava destruído, abatido, em grandes dificuldades. Os ex-exilados estavam experimentando anos de seca e colheitas ruins, tinham poucos recursos e eram cruelmente perseguidos pelos vizinhos samaritanos ao norte. Ao que tudo indicava, a comunidade não iria resistir. Talvez você e eu temos vivido situações bem difíceis e a gente está pensando, 2021 deu, nós chegamos, mas 2022, o meu casamento, a minha fé, o meu coração, a minha história não vai resistir. Por isso, essa mensagem que vocês vão ouvir na Igreja do Calvário durante o mês de janeiro é muito importante, é muito relevante, é muito terapêutica, restauradora, esperançosa para a sua vida. Nós em Cristo vamos resistir. Mais do que isso, ano após ano de luta sem descanso, aquele povo, aqueles israelenses, eles estavam desfiando a grande tapeçaria que Deus planejava para eles. E sua identidade como povo de Deus estava por um fio. Eles não sabiam mais quem eles eram. Eles não conheciam mais a história deles. Não sabiam mais do Moisés, do Abraão, do Isaac e do Jacó. Não sabiam do Deus do deserto, dos vales dos montes, do Rei dos reis, do Yahvé, o Deus que está sempre conosco. Eles não sabiam mais a língua hebraica. Eles não sabiam mais a lei de Deus. Bem, que dupla bendita. A ajuda veio primeiro
com a chegada de Esdras. O Esdras, o sacerdote, o Esdras, o levita, o Esdras, o intérprete da lei. E depois de Neemias, o homem que orava, o homem que trabalhava, o homem que tinha uma espada na mão, o homem que tinha uma pá na outra mão, um homem que era valente, um homem corajoso, um homem de oração. Ambos ocupavam posições de destaque no governo persa. Muito da história de Israel tem essa conotação de homens que abençoaram a nação, que eles foram exilados. Daniel foi um exemplo disso, José foi um exemplo disso, Mordecai, Ruth, enfim, muitos personagens da história de Israel abençoavam a nação que os aprisionaram. Eram sal, eram luz, trabalhavam, sonhavam, amavam, davam frutos, mesmo sendo exilados. Ao tomarem conhecimento da terrível situação de seus irmãos na terra de Israel, começaram a encorajar e a entusiasmar a comunidade. Com a postura, com o olhar, com a vida, com a palavra de Deus sendo lida, eles começaram a motivar aquele povo que estava em ruínas. Não só os muros, mas o coração deles, a identidade deles em ruínas. Não é exagero dizer que esses dois homens foram tão cruciais para a sobrevivência do povo de Deus, como Moisés foi para a sua formação. Assim como Moisés foi importante para formar a nação de Israel, o povo de Deus, Esdras e Neemias também foram importantes para que essa nação continuasse a ser nação, voltasse a ser uma verdadeira nação, verdadeiro povo de Deus. Esdras e Neemias fizeram o que era necessário para restabelecer. Guarde, por favor, isso. Esdras e Neemias fizeram o que era necessário para restabelecer a identidade da comunidade como povo de Deus e colocá-la no caminho que desde então deveria trilhar. O exílio, o pecado, o abandono à palavra e ao Deus da palavra tiraram aqueles homens, aquelas famílias, aquelas mulheres, aquelas crianças, Israel, do trilho, do bom, do eterno, do único caminho. Esdras e Neemias, com a vida e ministério deles, conduzem novamente Israel ao trilho, ao caminho de Deus. Que dupla bendita! Esdras cuidou da reforma da vida espiritual do povo, e Neemias de sua vida política, principalmente na reconstrução de suas defesas. Mais um pouco da jornada sagrada desses amigos de caminhada. Neemias começa como oficial do governo a serviço de um rei estrangeiro. Se você ler o capítulo 1, a última expressão lá vai dizer que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ou seja, era um homem de confiança, um homem que conhecia as histórias, as mais íntimas e secretas histórias do rei da Pérsia. Era um homem de confiança, era amigo íntimo, era alguém que conhecia o grande rei da época. Neemias começa como oficial do governo, a serviço de um rei estrangeiro. Depois torna-se um construtor, um empreiteiro, chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, trabalho que ele nos relata no livro santo de Neemias. Esdras, seu cooperador, era um estudioso e mestre que se dedicava às Escrituras, alguém que começa a ler as Escrituras, que convoca os levitas para que esses pudessem ler e interpretar, falar na língua hebraica, e mais do que isso, interpretar a língua hebraica e falar em aramaico, porque o povo de Jerusalém não sabia falar hebraico mais, e por isso, eles como intérpretes, como tradutores, eles falavam em aramaico, para que aquele povo que tinha perdido tanta coisa, e também a própria língua, pudessem ouvir a história, que muda a história, que restaura a vida, que coloca Israel e todas as famílias da terra no verdadeiro caminho.
Neemias trabalhava com pedras e argamassa. Ambas as vocações são sagradas. Seja o escriba, o intérprete, o tradutor, o estudioso, Esdras. Seja o guerreiro, o pedreiro, o empreiteiro, Neemias. Ambas vocações são sagradas. Um trabalho não era mais importante ou mais sagrado que o outro. Por favor, guarde isso. O meu, o seu, o nosso trabalho é importante, é sagrado, principalmente se nós fazemos com Deus e para Deus e para abençoar vidas. Mais um pouco da jornada desses homens. Neemias era um homem que orava e agia e orava. Ele deixou um trabalho confortável como oficial numa rica e poderosa cidade para se tornar governante de uma cidade pequena, pobre e cercada de inimigos. Ele sai do lado do rei, de conforto, poder e riqueza e proteção, e vai para um lugar de destruição e de muitas dificuldades e muita gente querendo acabar com ele e com o povo de Israel. Neemias precisava de Esdras. Esdras precisava de Neemias. O povo de Deus precisava de ambos. Hoje, a igreja do Calvário, a igreja brasileira, a igreja de Cristo, continua precisando dos dois tipos de trabalho: do escriba, do tradutor, do intérprete, do pregoeiro, do mensageiro, e do homem que ora, da mulher que trabalha, do empreiteiro. Precisa de Neemias, precisa de Esdras. Aquele povo começa a ser restaurado, não só quando o muro em 52 dias é reconstruído, mas aquele povo, a identidade, o coração, a nação começa a viver novamente, a ter fé, esperança, amor, a ter identidade, a ter vida, quando eles escutam a voz do Eterno. O trabalho dos levitas, porque o Neemias era estrategista, e ele coloca levitas distribuídos no meio do povo, numa grande festa, num grande encontro, e ali a palavra de Deus é lida, e é traduzida, é interpretada em aramaico, e o povo que não sabia mais da palavra, do Deus da palavra, da língua nativa, eles escutam, eles entendem. O trabalho de tradução interpretativa dos levitas tinha a ver com a vida, o coração e a alma do povo, não apenas com a mente. As pregações que vocês vão ouvir no mês de janeiro na Igreja do Calvário não tem a ver apenas com intelecto, sim, também, mas tem a ver com a sua vida, com o seu coração, com a sua alma, com o seu lar, com a sua identidade. Olha a reação do povo depois de ouvir a voz do Eterno, a leitura que foi feita da lei de Deus. Neemias 8, 10 a 12. Disseram ainda: voltem para casa e preparem uma festa, um banquete com muita comida e bebida. Repartam a comida com os que não têm, pois esse dia é consagrado ao Eterno. Não fiquem entristecidos, a alegria do Eterno fortalecerá vocês. Os levitas continuaram a tranquilizar o povo: sosseguem, esse dia é consagrado, não fiquem tristes. Então o povo partiu e preparou uma festa. Eles comeram e beberam com muita alegria, até mesmo os pobres. Eles tinham entendido o que havia sido lido para eles. Ouviram a palavra,
E a palavra aqueceu o coração deles. A palavra transformou. A palavra levou eles a olharem para os pequenos, para os pobres. A palavra quebrantou, eles choraram. A palavra encheu de alegria, eles sorriram. Isto só pode acontecer no coração de alguém que escuta a voz primeira, que escuta o verbo, que escuta o evangelho de Jesus Cristo. Há uma outra história. Eu comecei contando a história do Filipe, que contou a história do evangelho, e o eunuco se rendeu ao Senhor da vida e encontrou o caminho da vida. Há uma outra história, logo após a crucificação de Jesus, onde alguns discípulos estão voltando para casa, talvez voltando com muito medo, tristes, sem esperança. A grande esperança, o grande amigo, o Messias que eles acreditavam tanto, foi crucificado. Eles, discípulos, alguns estavam voltando pelo caminho de Emaús. E naquele retorno de dor, de cinzas, destruídos, sem esperança, de repente, na caminhada, o Cristo ressurreto, o que venceu a morte, começa a caminhar com eles, assim como caminha comigo e com você. E ele então começou a conversar, e eles começaram a conversar das histórias, e eles começaram a falar das tristezas, e ele começou a falar da boa nova, a interpretar a lei, a revelar a palavra de Deus. Até que um momento os olhos deles se abrem, e eles realmente enxergam que Jesus estava ali com eles. E eles ficaram felizes, e eles falaram para Jesus: Jesus, fica, já está tarde. Eles desejavam a presença. A voz do Senhor tocou, consolou, edificou, encheu de esperança a vida daqueles discípulos. Jesus fica com eles, depois ele vai, segue caminho. E naquela conversa eles disseram o seguinte: o nosso coração queimava enquanto a gente ouvia o Senhor Jesus falar. Aquele povo, aquela muralha foi reconstruída. Aquele povo foi reconstruído, porque eles ouviram o Evangelho, a palavra de Deus. John White disse o seguinte: sua comissão, vinda da parte de Deus, foi muito mais ampla que a simples reconstrução das defesas de Jerusalém. O muro era apenas o primeiro passo na reconstrução da nação. E com Esdras, Neemias deveria estabelecer as fundações das reformas nacionais que continuariam causando impacto por mais de 4 séculos até a vinda de Cristo. Que história impactante! A história de Neemias e Esdras, a história de um povo que ouviu a voz, que ouviu a palavra de Deus, de um povo que tinha homens, e com certeza mulheres, que queriam ser amigos de Deus, queriam aprender a orar. Eu creio que há uma excelente pergunta para ser feita, e eu espero que nesse mês você responda, e espero que você responda da mesma forma que Filipe, quando levou a palavra para o eunuco respondeu, querendo ser batizado. Da mesma forma que aqueles discípulos no caminho de Emaús responderam, dizendo que o coração deles queimava, pegava fogo, e foram restaurados. Da mesma forma que o povo de Israel, quando ouviu a lei, quando juntos trabalharam, eles foram reconstruídos. A pergunta é a seguinte, por favor, escute. Qual foi a última vez que alguém lhe explicou as Escrituras de uma maneira que você começou a sentir um fogo por dentro? Qual foi a última vez? Encerro com uma oração. A oração desse pastor que sempre me abençoou tanto, Eugene Peterson.
Eugene Peterson orou da seguinte forma: Senhor amado, ajuda-me que a minha Bíblia nunca fique abandonada em um canto qualquer da casa, acumulando poeira, de modo que me pareça tão estranha como pareceu aos que retornaram do exílio. Põe mestres e tradutores da tua palavra na minha vida, e que eles possam interpretar o vasto vocabulário do teu coração, no meu limitado vocabulário, enriquecendo não apenas o meu conhecimento, mas a minha vida. Traz um levita, um Felipe, para me instruir e inspirar. Melhor ainda, traz-me Jesus. Por favor, Jesus, venha ao meu encontro, seja qual for a estrada em que eu estiver caminhando, vem para perto de mim e caminha comigo. Abra as Escrituras para mim mais uma vez, para que, uma vez mais, eu me sinta incendiado. Parece que já se passou muito tempo desde a última vez que me senti assim. Mesmo que eu tenha me afastado de ti, por favor, não se afaste de mim. Nesse momento, me aquieto e fico em silêncio, esperando que tu fales a minha vida. Senhor Jesus, ajuda-me a conhecer a tua palavra, e assim as lágrimas e o riso me envolvam. Em nome de Jesus, amém. É tempo de recomeçar. Recomece, família calvariana. Recomece, homem, mulher, moço, moça, criança. Recomece. Nossos encontros no mês de janeiro, dia 2, 9, 16, 23 e 30, nós vamos estudar, meditar no livro de Neemias, nessa história de reconstrução, nessa história de recomeço. Dia 2 agora, o culto será somente às 19 horas, mas a partir do dia 9, será como tem sido, em 3 horários, 9h30, 11 horas e 19 horas. É tempo de recomeçar.